Na escola nós éramos um grupo de 3 garotas, eu e mais 2 amigas. E uma das nossas amigas chegou em mim na outra e falou assim: preciso confessar uma coisa pra vocês. Gente, tá bom, né? O que foi? Fala. Ela pegou e falou assim: tô namorando. Aí a gente olhou: ah, que legal, você tá namorando, a gente quer conhecer seu namorado, quem que é? Ela falou assim: pois é, eu tô namorando uma mulher. Aí a gente olhou assim: mas mulher? É, ué, mas você gosta de mulher? Ela falou assim: mas eu perguntei, por que você nunca contou pra gente? Ela disse: porque eu nunca senti confiança. Só que eu e a minha amiga, a gente não gostou nem um pouco de saber que ela tava namorando com mulher. Tipo, a gente teve hiper mega preconceito. Tipo, tá maluco que eu vou ficar andando com uma garota que gosta de mulher, que beija mulher? Vai que essa menina depois apaixona por mim, gosta de mim, não quer a amizade dela. Entendeu? Só que a gente não tinha coragem de falar isso pra ela. Então a gente fez o quê? A gente começou a desfazer dela. Deixamos de convidar ela pros lugares, de ligar pra ela, de marcar ela nos memes, de chamar ela pra sair. Tipo, tudo a gente colocava ela no lugar dela, tipo, com muita sensatez pra ela não ficar pensando que a gente era, sei lá, homofóbica. Sendo que a gente era, mas não sabia identificar que era. A gente não, quando a gente muitas das vezes a gente não consegue olhar pra si próprio e se julgar como errada, porque o que a gente fazia era errado. Tudo bem que eu não queria amizade dela, mas eu não precisava também desfazer dela ou ficar falando mal dela pra minha amiga, que a gente falava mal dela horrores. Aí a gente achava engraçado também o fato dela namorar com a menina, entendeu? Aí a gente viu assim, elas sempre postavam coisas juntos na internet, no Facebook. Só que elas não postavam que namorava, só a gente sabia. Então, como a gente não gostava nem um pouco, por exemplo, vamos no cinema, aí a gente chamava ela tinha que levar a namorada dela. Por isso que a gente passou a cortar ela, não vamos chamar ela. Então, uma forma de fazer a namorada dela não entrar no meio do nosso grupinho, porque a gente não queria por nada que ela e a namorada dela entrasse pro meio do nosso grupinho, porque a gente pensava assim, a gente vai no cinema, aí senta eu, minha amiga, a minha outra amiga com o namorado, aí tipo as duas ficam beijando e fica parecendo que eu tô de casal. Sei lá, a gente por ser adolescente, a gente imaginava mil coisas, a nossa cabeça era uma fantasia. Então, o que a gente fazia? A gente queria fazer de tudo pra minha amiga terminar o namoro dela. Aí o que a gente fez? A gente foi lá e criou um fake de um primo da minha amiga que era muito gatinho e que sempre que a gente comentava que ele era um gatinho, essa minha amiga lésbica, ela falava que ele também era. A gente criou um fake dele, sabe? Só que tipo assim, com algumas fotos como se fosse ele, e começou a conversar com ela, entendeu? E ela dava assunto. Só que tipo assim, não era nada demais, ela dava assunto porque ela tratava bem, não porque ela tinha interesse. E assim, a gente tentou fazer de tudo, a gente tentou a gente criou fake, a gente inventava história, a gente mentia, enganava, destratava, sabe? Tipo assim, falava que tinha feito de última hora pra não dar tempo dela chamar a namorada dela. A gente fez de tudo pra acabar com o relacionamento dessa minha amiga. Chegou num ponto onde ela não estava mais suportando a nossa amizade. Chegou um ponto onde ela não estava conseguindo olhar dentro dos nossos olhos, que ela chorava. A gente estava fazendo ela sofrer, mas a gente não sentia, entendeu? Porque o agressor, ele não sente o que ele faz. Então foi a vez dela pedir pra gente se afastar dela. Ela que se afastou, ela que saiu de perto, ela que não estava mais aceitando a nossa amizade. Porque se a gente não aceitava o namoro dela, então ela não ia aceitar a nossa amizade, sabe? Porque assim, ela nunca descobriu do fake nem nada. Mas ela sentia que a gente tinha preconceito, que a gente desfazia, que a gente desmerecia do relacionamento dela. E ela foi se desfazendo pouco a pouco da gente. No final das contas, a gente perdeu uma amiga muito top, porque ela era muito legal, divertida, extrovertida, simpática. Ela era tipo a cabeça da gente, sabe? Ela conseguia chegar e sair dos lugares com educação, com respeito, ela era muito legal. E a pior parte da história é que depois que ela se afastou, ela ficou tão magoada que ela pediu pra mãe dela trocar de colégio, que ela não tava aguentando ficar perto de mim e da outra amiga nossa, sabe? Quando ela saiu do colégio, que a gente sentiu a maior falta. E assim, surgiu o boato na escola que ela saiu da escola por causa da gente, porque ela era lésbica e a gente não aceitava e provocava ela por tudo. E a escola inteira ficou contra a gente.
Aí a gente passou a não ser convidada pra mais nada, ninguém queria conversar com a gente, ninguém queria a gente no grupinho da sala de aula, nem no grupinho de educação física. Todo mundo olhava pra gente com cara de coitada, com cara de dó. E era chato, porque a gente tipo assim, não tinha feito nada pra ninguém, a não ser pra aquela garota. Mas tudo voltou pra gente. E o pior foi que quando eu escolhi namorar, sério, tinha gente pro lado do vento que criava fake pra me implicar, que criava fake pra me mostrar o tanto que era ruim. E tipo assim, eu sabia que de certa forma, a minha amiga lésbica, ela namora até hoje com a namorada dela, ela é hiper mega feliz, sabe? E quando ela foi embora, ela falou pra mim que nunca teria coragem de fazer o que eu fiz com elas, mas que o mundo ia girar pra mim. E que ela não ia precisar fazer nada, porque a semente que eu plantei, eu mesmo ia colher do fruto. Eu nem entendia o que isso significava, mas quando eu me apaixonei loucamente por um garoto e tudo começou a voltar pra mim, tudo começou a acontecer pra desfazer, pra acabar com o meu relacionamento, era fofoca, era intriga, era briga, eu parece que me senti no lugar dela, sabe? E o pior é que a minha amiga da escola, ela também não aceitava meu namorado, porque meu namorado gostava muito de mim, eu muito dele, a gente ficava muito junto. Eu não conseguia incluir ela nos nossos rolês, entendeu? Então, automaticamente eu perdi a amizade dela. Então, tudo voltou pra mim. A consequência sempre é essa. Tudo que você faz, você planta e você vai colher. Hoje, nesse exato momento, o que você tá plantando? O que você vai colher disso que você tá plantando? É muito importante a gente ter consciência disso. Eu me envolvi com um paciente que veio até mim para salvar o seu casamento e agora ele quer se separar para ficar comigo. Bom, eu tenho 44 anos, eu sou psicóloga e o meu forte sempre foi a terapia de casal. Mas eu sempre fiz a terapia de casal com sessões diferentes, né? Eu começo atendendo o casal e depois eu agendo sessões separadas para entender o lado de cada um e ver ali a melhor forma de salvar aquele relacionamento. Porém, há exatos 1 ano e 2 meses, eu atendi um casal, né, no consultório, na qual a esposa se queixava que o marido nunca tinha tempo para ela, sabe? Vivia só com os amigos, não reparava mais nela. E ela, por gostar muito dele, ela queria salvar o casamento e ele aceitou ir na terapia. E assim, os dois eram muito bonitos, sabe? Ela sempre muito arrumada e ele tinha um ar de homem poderoso. E o mais engraçado é que toda vez que eu ia falar com ele, né, sobre a esposa, ele falava assim pra mim que ele já tava cansado, que os dois já estavam há muito tempo casados, que ele já não via mais a esposa como ele gostava antes. E eu sempre tentando ali reacender o casamento deles. Só que assim, eu reparava também que toda vez que ele ia falar da esposa, ele via meio que com um lado de galanteador pra cima de mim. Só que eu sempre mantive o meu profissionalismo. Até que teve um dia, né, nessa nossa consulta, que nós estávamos ali conversando, ele reclamando da esposa, e ele se aproximou de mim. E eu tava com uma saia social e ele colocou a mão na minha coxa e falou assim: eu queria uma mulher como você. Linda assim, né? E eu sei que naquele momento eu deveria ter me afastado e falado assim pra ele que ele tinha que me respeitar. Só que foi como assim, se o olhar dele penetrasse no meu, sabe? Sabe quando você não consegue sair daquela situação? E quando eu dei por mim, nós já estávamos ali nos agarrando. E o pior, assim, depois dessa primeira vez, todos os nossos encontros eram da mesma forma, né? Nós não falávamos mais sobre a esposa dele. E quando eu falava com a esposa dele, quando era o dia dela, né? Ela só reclamava que o marido, ao invés de melhorar, ele estava piorando dentro de casa. Até que após 6 meses, ela falou assim pra mim que ela não iria mais continuar, né, com a terapia, porque não estava funcionando, pelo contrário, o marido estava cada vez mais distante. Só que eu sabia o motivo, né? E aí ele falou pra esposa dele que ele queria continuar a terapia. Aí ele chegou em mim e falou que queria me assumir, que ele queria largar da esposa. Eu falei pra ele que não, que isso poderia atrapalhar a minha carreira. E assim, como eu não aceitava convites dele fora ali do consultório, ele continuou ali e ele tentou melhorar com a esposa dele pra continuar me vendo fingindo que é terapia. Só que agora, né, depois de 1 ano e 2 meses dessa situação, ele falou assim pra mim que ele vai se separar, que ele quer ter um relacionamento sério comigo. E eu não vou mentir, eu gosto dele, né? Só que faz todo esse tempo a gente só se vê no consultório. Não sei se quando isso vier à tona, isso pode realmente estar me prejudicando, mesmo porque eu não sei se ela consegue comprovar que nós já estávamos juntos quando eu atendia ele. Eu sei que eu não fiz certo, que de fato ele não estava mais feliz nesse relacionamento, né? Eu não posso falar que a culpa foi só minha. Então hoje eu trouxe a minha história porque eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês acham que eu devo arriscar a minha carreira para tentar viver esse sentimento que eu tenho por ele ou não?
ou eu devo parar com tudo. E mesmo que ele não esteja bem com a esposa, ele se vira por lá. Pode me dar a sua opinião? E é isso. Essa é a minha história.